Boa noite a todos e todes que estão nos acompanhando ao vivo, pelo Facebook, aqui na página do Pessoal Bragança. Estamos hoje começando mais uma live hoje com representantes aqui das cidades próximas, cidades da região, que vão falar um pouco para nós da questão do Covid-19. Como estão as coisas na região, né? Nós sabemos e estamos informados de vários casos. Infelizmente, a situação hoje ainda é de muitos casos, de cada vez mais casos. Houve um relaxamento social gigantesco nas cidades, e diante desses fatos nós achamos importante debater um pouco. Hoje, antes de estar iniciando aqui, recebendo os nossos convidados, nós não podíamos, antes de começar, não estar falando também e saudando as iniciativas que ocorreram hoje no Brasil. Hoje nós tivemos atos em 18 estados, pelo menos, uma vitória gigantesca desse movimento pró-democracia, uma resposta contundente contra o governo Bolsonaro e também contra o racismo, o machismo. Então nós estamos hoje construindo esses atos e também debatendo a questão do Covid, que nós sabemos o quanto a população tem sofrido em relação a isso. Bom, nós estamos hoje recebendo aqui, eu vou estar falando primeiro sobre a questão aqui de Bragança, falando alguns números. Estamos recebendo também o João Gilberto, ele que é professor da rede pública em Atibaia. Estamos recebendo a Maria Gabriela, ela acho que acabou se desconectando, mas daqui a pouco está voltando. Ela que é militante, estudante e também militante feminista do PSOL de Serra Negra. E o Ricardo Colim, que é estudante e militante do PSOL de Itatiba. Então, primeiro agradecer a todos os convidados e pedir para quem está nos assistindo, desde já para dar uma curtida, um coraçãozinho, já que o Bolsonaro não tem coração, você que está nos assistindo com certeza tem. Então deixa aquela curtida, deixa aquele coraçãozinho, nos ajude a furar o bloqueio da mídia, compartilhando o vídeo, e nas dúvidas podem mandar perguntas. Então, agora chegando os convidados aí, boa noite a todos. Bom, eu vou estar primeiro falando um pouquinho de Bragança, e aí a gente vai estar abrindo para os convidados passarem um pouco do panorama deles, tá? Bom, eu vou começar pegando aqui alguns dados que foram disponibilizados pelo jornal online Bragança em Pauta. Quem quiser conferir é só entrar no www.bragancaempauta.com.br, tá? Eles estão fazendo todo um trabalho aí de divulgação dos casos, de dados, enfim. Quem quiser mais detalhes pode ficar à vontade e entrar nesse link. Então, ele foi atualizado hoje, às 11 horas da manhã. Hoje, em Bragança, tá? Quais são os dados? Nós temos confirmados hoje 272 casos, certo? Então, lembrando que Bragança tem mais ou menos uma população em torno de 165 mil habitantes. Então, nós temos hoje confirmados 272 casos, 576 notificações, 251 casos descartados, aguardando exames, 53. Felizmente, nós temos de recuperados 174. E, infelizmente, ainda tem 5 óbitos aguardando exame. Hoje foi notificado mais um. E, infelizmente, nós já temos 12 óbitos confirmados. Ou seja, se uma parte desses exames de óbitos se confirmarem, nós vamos chegar a um dado preocupante de um óbito para cada 100 habitantes aqui na cidade. Então, nós estamos chegando num nível cada vez mais preocupante. E, contraditoriamente a isso, a Prefeitura Municipal, que num primeiro momento tomou as medidas importantes, como fechamento do comércio, a todas as questões aí da quarentena, resolveu, junto com o governo Dória, reabrir parte do comércio. Então, hoje, você tem parte do comércio que reabre num dia, uma outra parte num outro dia. Junto a isso, foi liberado, com restrições, mas foi liberados
serviços de academia, restaurantes, ainda que o governo do estado não prevesse esse tipo de abertura, a Prefeitura de Bragança foi além do governo do estado e abriu, com as restrições, mas abriu restaurantes, academias, até o Red Bull Bragantino anunciou que vai reiniciar os seus treinamentos, e foi até notícia em rede nacional. Então, a situação é contraditória. Se, de um lado, nós temos, nos últimos dias, aumentos de casos e aumentos de óbitos e etc., por outro lado, nós temos um relaxamento, tanto do isolamento social, tão quanto das medidas aí necessárias de proteção. Além disso, a Secretaria de Saúde começou, infelizmente também, a tirar alguns dados. Isso é uma coisa que também acompanha um pouco a política do governo federal. Então, antes nós tínhamos os dados gerais de qual era a porcentagem de leitos disponíveis em UTIs, não só com aqueles pacientes que têm Covid, mas também com aqueles que não têm Covid, mas estão em UTI, para se ter uma ideia de quantos leitos haviam disponíveis. No entanto, a prefeitura, pelo menos a última informação que nós tivemos, foi que esse dado não está sendo mais disponibilizado. Então, é disponibilizado quantos dados estão sendo, quantas pessoas estão internadas. Então, o site Bragança em Pauta coloca aqui: 6 pacientes positivos para a Covid-19 continuam internados. E o número de internações de casos suspeitos caiu para 10, totalizando, portanto, 16 internados. Então, o número oscilou. No dia anterior, eram 18. E um paciente de 61 anos que estava internado veio a óbito. Então, assim, você não tem mais um dado que é fundamental para saber o quanto é necessário para a saúde aqui na cidade não colapsar. Depois os outros convidados vão estar falando um pouquinho sobre como está sendo a UTI, porque como tem leitos de UTI, de hospital, porque Bragança é um polo localizado, ele é um polo local que acaba atendendo a demanda de outras cidades e de outras regiões. Então, hoje o que nós estamos assistindo, infelizmente, é esse cenário, um cenário de aumento da pandemia. Nós estamos vendo a nível de Brasil, nós já chegamos ao segundo lugar, aliás, ao terceiro lugar no número de mortes. A tendência, infelizmente, é de que nós vamos chegar nos próximos dias aí ao segundo lugar, e, ao mesmo tempo, nós estamos vendo os governos das suas mais variadas colorações políticas, sejam os governos mais ligados ao Bolsonaro, sejam os governos aí que romperam com o Bolsonaro, como o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, e até mesmo os governos de esquerda, como é o caso do Maranhão, como é o caso do Ceará, promovendo um relaxamento da quarentena, e isso também tem sido feito aí em várias cidades. Então nós temos isso. Em Bragança há um setor de vereadores, de um grupo bolsonarista, capitaneado principalmente pelo vereador Basílio Zequim, que desde um primeiro momento adotou uma postura muito próxima ao do governo Bolsonaro, de exigir a abertura do comércio, chegou inclusive a fazer reuniões com setores do comércio para pressionar a prefeitura a abrir. Esse setor que é do vereador Basílio Zequim é próximo do prefeito Saulo Pedroso, de Atibaia. Então, é um setor que, desde o início, tem tido uma política negacionista referente à questão do coronavírus, né? Então, esses hoje são os grandes desafios encontrados na cidade. Hoje não é possível prever o que vai acontecer nas próximas semanas. Se nós analisarmos os números, aqui a gente não pode cair na ideia de palpitar ou de fazer futurologia. Deixamos isso para os bolsonaristas. Mas nós analisamos os números. E os números têm se mostrado uma crescente. Ou seja, há uma violentíssima contradição. Se de um lado há números crescentes, por outro lado se tem o relaxamento da quarentena. Isso é inexplicável. Nós compreendemos perfeitamente de que existe um setor da população que está cada vez mais em estado de vulnerabilidade. Então, campanhas solidárias têm sido feitas
por diversas instituições, diversos grupos. Além disso, seria fundamental que a prefeitura pudesse tomar medidas para garantir a quarentena das pessoas, porque é evidente, há um setor de pessoas que não tem condições de exercer a quarentena. E esse setor, infelizmente, é o setor mais empobrecido da sociedade, que mora nas periferias, o povo negro, enfim, todo esse setor, infelizmente, não tem condições de fazer a quarentena, porque a prefeitura, por exemplo, não está fazendo desconto, não está isentando as pessoas de IPTU, conta de luz, conta de água, e o próprio governo federal, com muita dificuldade, com muita bagunça, nós temos visto as filas na Caixa, aqui em Bragança, foram filas gigantescas, para o auxílio de R$ 600, que nós sabemos que é importante, que foi inclusive uma batalha que a oposição ao governo Bolsonaro travou no Congresso Nacional, mas nós sabemos que é insuficiente para se viver um mês, e ele ainda já anuncia que num próximo período, se manter o auxílio, vai diminuir o valor. Então, ou seja, ao invés do governo Bolsonaro fornecer um auxílio digno para as pessoas, fornecer aos pequenos comerciantes linhas de crédito, isenções de impostos e etc., infelizmente parte-se por uma política conscientemente, na nossa opinião, genocida. Então, esses foram os primeiros dados que eu queria passar de Bragança. E agora eu queria passar para o João Gilberto. Como eu disse no início, o João é professor da rede estadual de ensino em Atibaia, e ele está falando um pouquinho também sobre como estão as coisas em Atibaia. João, obrigado pela presença, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho aí como é que estão as coisas aí. Obrigado pela presença. Bem, boa noite, Thales, boa noite a todas e todos, né? Muito obrigado pelo convite também. Eu tive o prazer de trabalhar com o Thales há uns anos atrás aqui em Atibaia, sou professor, né, como ele bem mencionou, e aceitei o convite, foi um prazer, né? O seu convite, espero que eu agregue aí informações ao debate, né? Em Atibaia, eu peguei aqui eu vou falar primeiramente uns dados, né, que eu retirei aí das redes sociais oficiais da cidade, né, Instagram, Facebook, e depois eu teço alguns comentários, né. O último dado exposto pela prefeitura foi pelo site oficial, né, aliás, pelo Facebook, na página nas redes sociais oficial da cidade, né, Prefeitura de Atibaia, foi do dia 4 de junho, quarta-feira, né? Não, desculpa, quinta-feira. E aí constou-se, né, ali 399 notificações do Covid, né? Dessas 399, 275 foram descartadas, 103 casos confirmados, 21 casos aguardando respostas, né, aguardando os exames, 82 casos recuperados, infelizmente, né, 4 óbitos confirmados e 4 óbitos suspeitos. Esses dados eu retirei ali da página, né, oficial ali no Facebook da Prefeitura de Atibaia, refere-se ao dia 4 de junho. De lá para frente, eu não emitiram esses boletins. Curiosamente, né, foi entre o dia 5 e o dia 6 que teve, né, a questão ali do governo federal, de dificultar o acesso aos dados até o ponto de, né, pelo menos ameaçar parar de transmitir os dados, né. Sobre Atibaia, né, Atibaia é uma próximo a Bragança, pelo último censo de 2016, se eu não me engano, Atibaia constava 126 mil pessoas, aproximadamente, né? Eu procurando, né, as informações, eu me deparei com uma notícia aqui da cidade, de um jornal local, né, Portal Atibaia News, exatamente. É uma notícia um pouco antiga, do dia 22 de maio, mas ela faz um mapa das regiões, né, onde há números maiores de infectados até aquele momento, dia 22 de maio. Os dois bairros mais populosos da cidade, o Jardim Alvinópolis e o Jardim Imperial, eram até aquele dia
o lugar onde tinham mais casos confirmados. Jardim Imperial, que é um bairro de periferia, né? Inclusive eu moro, né, no Jardim Imperial. Alvinópolis é um bairro de periferia mais próximo ao centro, né? A grande massa ali, um dos bairros mais, se não o bairro mais populoso da cidade é o Jardim Imperial. No dia no que foi feita a matéria, contava 6 casos. Os lugares, né, na cidade com mais casos eram Alvinópolis, Imperial e o centro, que notificou 4 casos. E aí tem alguns outros números, todos pequenos, né? Pequenos entre aspas, de maneira de dizer, né? Não chegou a dezenas até aquele momento, né? Uma questão que é muito questionada, segunda coisa, né? Falei os dados, como que está em Atibaia o controle, né? Se há medidas de proteção, como que é o isolamento na cidade. Infelizmente, né, o isolamento começou bem, né? Aliás, deixa eu refazer a fala. O isolamento começou bem no início da pandemia, né? Havia até bloqueios, né, policiais na entrada das cidades ali, né, para tentar conter o fluxo mesmo, né? Alguns carros com placas de outra cidade eram parados, né? Não sei o que aconteceu, o que era conversado com esses carros, mas eram parados. Grande parte das lojas estavam fechadas, mas o afrouxamento foi, infelizmente, acontecendo à contramão do crescimento dos dados, né? Inversamente proporcional, né, ao crescimento dos dados, né? Hoje em dia, na cidade, eu comentei, né, eu moro num bairro periférico aqui da cidade, eu saio, assim, em casos de muita necessidade, né? Ter que ir ao mercado ou ter que ir numa farmácia. Eu moro com a minha mãe, que já está no grupo de risco, né? E a gente vê que parte da cidade funciona normalmente, né? Não tem muitos pontos assim de controle, né? Ainda alguns mercados, bancos têm o controle ali do número de pessoas, né? A entrar uma pessoa por vez. Todos os lugares em que eu vou, né? Em todos os lugares, todos os 3 lugares, né? Mercado, farmácia e banco, né? Todos esses 3 lugares, né? As pessoas estão de máscara. Eu não posso falar que há pessoas sem máscaras ali, ou que elas são repreendidas, porque eu particularmente não vi. Eu não cheguei a presenciar pessoas entrando nos lugares sem máscara e um segurança, uma pessoa do estabelecimento ir lá solicitar o uso da máscara. Mas eu não ficaria surpreso se isso acontecesse, né? Pois bem, uma coisa que muita gente questiona na cidade, né, é a questão dos testes, né? Atibaia tinha feito pouquíssimos testes, né? Há pessoas aqui levantando essa questão, comparado inclusive com os dados de Bragança, né? E que é a cidade mais próxima, né, da gente aqui, em relação dos outros colegas que vão se manifestar em breve. Há poucos testes, muita gente comenta, esse que é um problema do Brasil inteiro, e Atibaia não fica atrás nessa questão do número de testes. Uma coisa que tem acontecido na cidade também, em relação ao isolamento social, é o fechamento de vias nos principais, em fins de semana, naquele feriado prolongado, né, que foi instituído, em partes porque Atibaia ainda tem aquela característica de ser cidade dormitório, né? Das pessoas virem para cá em fim de semana e não sei o quê. Mas o que eu tenho assim a falar, né? Aparentemente, né? Assim, não é um dos piores lugares quando a gente vê as coisas acontecendo no Brasil e no mundo. Mas eu acredito que está muito, acredito assim, a partir das leituras, né, do que a gente estuda para falar, está muito aquém ainda do que deveria, né? O fato mesmo de ter locais trabalhando, Atibaia não chegou ao caso que o Thales mencionou de abrir restaurante, mas a academia está aberta,
aberta ali, até o pessoal brinca, né? Vai, infelizmente, né? Até é errado brincar com essas coisas, né? Mas vai contrair o Covid, mas vai estar bonito, vai estar com o corpo, né, meu, daquele jeito. Quer dizer, né, meu, é desnecessário. Tem coisas funcionando que a gente questiona. Mesmo como o Thales mencionou, né, aqui em Atibaia, acho que não foge muito, né? Infelizmente, alguns desses estabelecimentos que abrem e tal, tem ali aquela parte ali da dependência das pessoas, dos trabalhadores mesmo, né? As pessoas de periferia, aquelas que não podem fazer isolamento social e têm que ir trabalhar porque dependem, né, do, ali do trabalho como única fonte de renda. Eu, por, né, ser funcionário, por ser professor aí da rede estadual, eu estou fazendo o trabalho na minha casa, mas eu sei que nem todos, na verdade, a grande maioria não tem esse privilégio, digamos assim, né? Briga aí em relação ao salário, é a briga, né, em relação ao auxílio emergencial, né, meu, assim, que muitos ainda não conseguiram, alguns conseguiram, né, a gente estava lendo, a gente viu essa semana, né, é, eu não vou citar nomes, né, para não dar cartaz para essa galera, mas há uns grandes empresários, uns grandes jogadores de futebol, que nem joga tanto assim, joga bem, mas né, conseguiram, né, meu, mas, assim, a grande parte da população que precisa, né, não conseguiu, o que é uma pena. Para encerrar, né, para dar a minha última fala, essa questão da vulnerabilidade que o Thales falou. O que tem acontecido, que a gente tem visto aqui em Atibaia, né, parte ali desses segmentos mais progressistas, né, é a autoajuda mesmo. É um amigo que sabe do outro, vai lá e faz doação de roupa, de cesta básica, é aquele auxílio ali do sujeito que compra ali o negócio na padaria do vizinho, na loja do vizinho, porque é mais caro, mas compra ali, né, para de certa forma que ele não fique, né, meu, ao léu, né? E são essas medidas pequenas. A gente não consegue contar, né, com os poderes públicos, ou quando conta, conta muito pouco. O quadro em Atibaia, a meu ver, né, resumidamente, é esse. Né? Oi, gente, o Thales tem um problema ali no computador dele, tá reiniciando. Agora, a próxima fala seria da Maria Gabriela, que vai falar dos panoramas aí da cidade dela. E, e é isso aí. Pode começar? Bom, meu nome é Maria Gabriela. Eu queria primeiramente agradecer o Thales e o pessoal de Bragança pelo convite. E eu espero agregar alguma coisa hoje, apesar da vergonha. Bom, aqui em Serra Negra, ainda o primeiro caso de Covid ainda demorou um pouquinho para acontecer em relação às outras cidades. Eu acho que ficou atrás só de Monte Alegre, que veio confirmar ainda essa semana. Mas o problema aqui, eu acho que o que mais tem, não posso falar, o que mais tem causado dúvida, não é nem dúvida, gente, o que mais, o que mais tem afligido os comerciantes é o fato de não poder abrir. Por quê? Porque a prefeitura, ela não dá assistência, ela não está dando assistência para a população. O Magaldi é médico e ele fala, fica em casa, não sei o quê, mas assim, os casos a gente está vendo que está aumentando. E ele fez o gritário, tudo, porém, ele não dá assistência, assim, sabe? Falando para a população de lojistas que tem que pagar o aluguel, foi um acordo feito com a imobiliária, não foi feito com a prefeitura entrando, tomando frente disso. E eu queria trazer alguns dados. Aqui na cidade, a gente já tem 17 casos confirmados, sendo 48 descartados e 78 notificados. A gente está com 13 suspeitas, sendo as 13 em isolamento domiciliar. Porque aqui em Serra Negra a gente tem um grande problema de que a gente não tem UTI. E o que isso impõe? Que se a gente precisar de uma UTI, a gente vai precisar ser transferido para algum lugar. Só
que a gente sabe que a gente não está em condições de, de disponibilidade de UTI, igual a gente tinha numa ocasião normal, né? Antes, pré-Covid. E também, essa semana, a Unicamp anunciou, né, que está com 100% dos leitos ocupados, portanto, a gente não vai ter para onde ir mesmo. E chegou containers na Unicamp. E aqui, o que a gente vê é exatamente isso. As pessoas não têm essa noção de que a gente está totalmente desamparado. A gente tem um gripário, inclusive é aqui perto da minha casa, que está tendo um papel fundamental, porque eles estão trabalhando a semana toda, ficam abertos até as 10 da noite. Porém, não tem UTI, eles estão atendendo assim e estão mandando para casa mesmo. Porque passa basicamente xarope de pirona, porque é isso que estão recomendando, né, para aliviar os sintomas. Mas é isso que a gente tem, basicamente. E o que é muito importante salientar, que aqui em Serra Negra, a gente, infelizmente, a gente não vai ter só óbitos, se chegar a ocorrer, de coronavírus. A gente vai ter óbitos de gente que não vai ter leito. E isso é muito importante, porque isso não vai entrar nos dados, isso não vai entrar em números, né, de óbitos. Vai ser óbitos por exemplo, de acidentes, a pessoa vai ter que ficar sem atendimento, infelizmente. Não por conta do corona, mas por conta de não conseguir mesmo lugar. E eu queria também trazer outros dados. Aqui no Gripário, de Serra Negra, o prefeito disse que aqui a gente tem lugar para 34 pessoas dentro do gripário, mas pode ser ampliado até para 50. Mas aí eu te pergunto, esses números não chegam a 1% da população. Apesar daqui ser uma cidade pequena, 50 leitos não dá nem 3% da população. Isso não vai dar conta, isso não vai suprir, se a gente chegar a precisar. E foi o que levou um dos vereadores a se juntar com outras cidades de Monte Alegre e outras cidades daqui do interior para ver o que pode se fazer, caso precisar de leitos de UTI, porque Campinas realmente a gente não vai ter para onde correr. Bragança, pelo que o Thales disse, também a gente não vai ter. E o que vai restar para a gente? A gente vai ter que fazer uma união entre as cidades pequenas do interior para ver se a gente vai conseguir, pelo menos, minimizar isso. Porque, infelizmente, é essa a realidade que a gente tem. A gente não teve um preparamento para conseguir todo esse suporte que a gente precisa, porque também a gente não esperava. E o que eu acho que colocou muito em xeque é que a saúde, assim como a educação, ela está sofrendo um desmonte progressivo. Assim. Não é de agora, já vem de anos, e isso está cada vez mais, está sendo cada vez mais reforçado. Está sofrendo um desmonte, por exemplo, que teve a votação para o teto da saúde, o que limitou muito as ações para combate a doenças endêmicas e agora prejudicando ainda mais para o Covid. Bom, outro caso também que eu queria deixar bem claro. Olá, gente. Acho que deu uma travadinha aí. Eu consegui voltar. E acho que deu uma travadinha aqui no vídeo da Gabi. Mas daqui a pouco ela retorna aí. A gente retorna com as informações que ela estava passando aí. Gabi, tá nos ouvindo? Tô. Pode continuar, desculpa. Imagina, minha internet tá horrível. Esqueci até onde eu voltava. Não, eu ia falar de Amparo.
Aqui, o que a gente também tem uma visão é que aqui a gente está amparado pela Anasintra e pela Beneficência Portuguesa, que normalmente é isso que acontece quando a gente tem alguns casos de acidentes mais graves que precisam de transferência. Até eu vi um dado de ontem, se não me engano, que Amparo já está com 88 casos confirmados e 5 óbitos, sendo que os leitos de UTI já estão com 89% de ocupação, enfermaria 13%, e no Beneficência Portuguesa a gente tem 8 leitos de UTI. Porém, esses 8 leitos de UTI são todos de rede privada, são todos pertencentes à Unimed. Então, isso para a população pobre é 8 leitos a menos. A gente não vai dar para usar esses leitos. Então, a gente já começa a ter mais um probleminha aí. Isso, para mim, é muito preocupante, e eu acredito que também preocupou bastante as autoridades daqui, que levou eles se unirem com outras cidades para tentar minimizar um pouco o impacto. E agora, falando da abertura que o prefeito colocou aqui na cidade, ele abriu também academias, permitiu salões de beleza, lojas a funcionarem no horário comercial normal, porque, segundo ele, se eles reduzissem as horas de atendimento, ia gerar uma aglomeração maior. Mas o que eu vejo que está sendo muito preocupante é que, de novo, a prefeitura não está dando assistência. Ela está preferindo pegar verba e colocar luz nas ruas de LED, trocar as lâmpadas fluorescentes por LED. Elas estão preferindo reformar quadras, eles estão preferindo recapear a rua, estão preferindo asfaltar a rua, ao invés de passar essa verba para a população. Não está tendo redução de IPTU. Então, ele não está dando assistência. E foi exatamente uma fala que, inclusive, ele teve, que foi a seguinte: olha, estão pressionando a gente para abrir. A gente vai abrir. Porém, se fechar, se os casos aumentarem e a porta fechar, não adianta vir bater na porta da prefeitura, que a gente não vai fazer nada. Querem abrir? Beleza, a gente abre. Porém, a gente não vai dar assistência nenhuma. Então, o que a gente vê aí? Que ele cede à pressão dos lojistas, dos comerciantes daqui da cidade, e ele realmente não tem uma preocupação também com a população trabalhadora, entendeu? E o que me preocupa, que eu vejo isso gritando, é que, assim, as pessoas estão realmente precisando trabalhar. Tem aluguel aqui na cidade que chega na faixa de 20 mil reais por mês, em lojinha pequena mesmo, o mais barato é 1.000. E, assim, as pessoas, a gente vê que os trabalhadores, a gente vê que as cabeleireiras, as manicures, as estéticas, elas estão realmente preocupadas com a saúde das pessoas. A gente vê que elas que vão procurar, vão atrás de EPI, vão atrás de máscara, estão tendo todo esse cuidado para realmente conseguir trabalhar. Porque a prefeitura não está dando suporte para isso. Eu tenho um gripário, vai para o gripário, vai para sua casa, porque é isso que a gente vai poder fazer. Não tem mais o que fazer para eles, né? E tem muita gente também que está esperando o auxílio, que tem análise. Isso vai gerando nas pessoas um desespero, porque as pessoas têm contas para pagar. As pessoas precisam comer, as pessoas precisam pagar a conta de água, precisam pagar a conta de luz, porque não dá para viver sem isso. Isso são coisas básicas que deveriam estar sendo garantidas em tempos de pandemia. E isso nem o governo federal e nem os prefeitos, nem os governadores estão dando conta. Estão dando uma assistência para manter isso para a população, que é o básico, entendeu? Bom, eu acho que é isso, por enquanto. Eu tô meio travada ainda de vergonha, mas por enquanto é isso. Não sei se eu agreguei alguma coisa. Enfim. Tá ótimo, na verdade. Maravilhoso, Gabi. Foi maravilhoso. Não precisa ficar com vergonha, foi muito bom, tá? Realmente, eu acho que tanto a fala do João quanto a fala da Gabi tem colocado o quanto os prefeitos, cada um à sua forma, tem cedido aos grandes comerciantes, né? Ao invés de você ter medidas que protejam
os pequenos comerciantes e o que a gente chama de comerciários, né, que são os funcionários de lojas e etc., não. Ele apenas está fazendo as vontades aí dos grandes comércios. Acho que está sendo assim em Atibaia, em Serra Negra e aqui em Bragança, com certeza. Bom, estou recebendo também hoje aqui, é um prazer, companheiro aí de longa data, o Ricardo Colim, ele que é de Itatiba, do pessoal de Itatiba, e vai estar passando para nós aqui um panorama de como estão as coisas do Covid-19 em Itatiba. Ricardo, boa noite e obrigado pela presença mais uma vez. Acho que você precisa ligar o seu... Isso. Foi o Matheus que bloqueou o meu. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu trouxe aqui os dados, além de Itatiba, trouxe de Morungaba também, porque Morungaba pega o centro, a UTI de Itatiba. Então eu fiz esses dois. Como era para ter semana passada, estou com os dados das 2 semanas para comparar. Nessa semana a gente teve uma morte, totalizando 5 ao todo, mas a gente teve teve quase 50 pessoas que foram recuperadas. Tinha 76, agora tem 122. Nós tem um internado na UTI confirmado com corona. Não, 5 confirmados com corona, um era semana passada. Mas, apesar de ser relativamente pouco, 6, nós tivemos dia 2, chegamos a 65% do uso da UTI, por causa que vem de Morungaba também e de outras doenças, de acidentes, etc. Mas o crescimento muito grande veio de Morungaba, que tinha nenhum óbito semana passada e um caso positivo e 4 esperando o resultado. Essa semana tem 2 óbitos, 13 positivos e 2 esperando resultados. Então teve um crescimento muito grande lá, que vai refletir aqui em Itatiba logo menos se não tiver mudança. Aqui também está tendo esse flexibilização, chama de flexibilização responsável, que a partir da semana passada já teve alguns comércios sendo abertos. A partir de amanhã começa feiras e etc. Semana que vem abre igrejas. Depois já está quase tudo aberto. Pelo menos a academia, que é um lugar que realmente é muito fácil de contaminação, é só fim do mês. Mesmo assim, tem um crescimento no número de casos e está sendo aberto. As coisas vão começar a ser abertas. Tentativa que chegou a parecer no Fantástico como um exemplo, porque a gente chegou a taxas muito boas de isolamento social, mas agora estão abrindo, o prefeito não aguentou a pressão dos comerciantes, que mandam bastante na cidade, então está sendo aberto. E uma coisa que é interessante, que em nenhum lugar a conta de água e luz foi reduzida ou dispensada. É uma coisa que a gente pode pensar também no modelo liberal, neoliberal, de abertura do capital dessas empresas para especulação. Daí você, em momentos assim, seria bom ter uma empresa ser 100% estatal, porque o Estado poderia cobrir isso daí. Agora que é mais da metade dela, ou metade dela, é para lucro de acionistas na bolsa, você não consegue fazer isso. Então, o resto já foi falado pelos restantes, então meus 5 minutos foi muito menos de 5 minutos. Tinha alguma coisa que eu falar? Beleza, Ricardo. Obrigado, né? Na verdade, acho que é importante que você tenha trazido os dados tanto de Itatiba quanto de Morungaba. Eu acho que todos aqui têm muito claro de que os casos têm aumentado, né? Acho que foram todos aqui unânimes em dizer isso. E tragicamente, eu só posso achar essa palavra, né? Tragicamente, apesar de todo esse aumento, as prefeituras, alguns antes, então o caso de Atibaia, me parece que foi antes, alguns um pouco depois, mas todos acabaram cedendo aí às pressões dos grandes comércios.
Bom, antes de passar aí para o segundo bloco, agradecer aqui algumas pessoas. O Matheus também, se quiser colocar aqui os comentários na tela, para a gente poder estar falando. Eu tenho visto aqui, agradecer algumas pessoas, a Ana Luísa de Oliveira, a Ana Lu, sempre prestigiando e compartilhando as nossas lives. Kátia Colim, Ana Cláudia, também aí prestigiando. A Bárbara Souza, companheira do pessoal do Serra Negra, também tá nos ajudando sempre. O Cássio Escabora, eu sei que ele é do PSOL, agora a minha dúvida é se é de Pedreira ou Itatiba, Itatiba não, Pedreira ou Amparo, eu sei que é um dos dois aí. Então, Cássio, obrigado aí pela presença também, essa semana nos ajudou muito aí, inclusive nos símbolos antifascistas aí, obrigado. A Stephanie Silva também está nos assistindo, Cássio de Pedreira. Cássio, brigadão pela força aí nos últimos dias, né? Então, a Stephanie Silva também tem colocado. A Érica Pilon, que também já participou, inclusive, de uma live conosco. O Matheus, se quiser colocar o que ela escreveu. Ó, a população tem que sentir a presença do Estado. Precisa aprender a cobrar do poder público. Inclusive, é o recado aqui da Érica, que é professora em Serra Negra, ela também coloca depois, além disso, a prefeitura não ofereceu subsídios para os comerciantes, seguiram a cartilha do Jesus Chedi. Para quem não sabe, aqui na região, para quem não é da região e tem nos assistido, então é o caso de Bragança, Atibaia, acredito que de Itatiba também, mas com certeza de Serra Negra, a família Chedi, através do Jesus Chedi, que é o prefeito de Bragança, e do deputado estadual Edmir Chedi, tem uma verdadeira oligarquia na região. São, ao nosso ver, os coronéis aí da região. Então, eventualmente, uma ou outra cidade, às vezes, eles saem do governo, mas através do Edmir, que é o deputado estadual, o grande coronel aqui da região, ele tem feito essa política, então todos estão seguindo a cartilha dada aí pela família Chedid. Tem mais mensagens aí, Matheus? Tânia Clemente, que também já participou algumas vezes de nossas lives. Agradecer aí a Tânia pela audiência também. O Roberto Gutierrez, ele está falando, o desgoverno vem de todos os lados, o Dória surfou na onda contra o Bozo e o Jesus na onda do Dória, exatamente, todos surfando em cadáveres, né? Importante que lamentavelmente se diga isso, né? Todos eles estão sofrendo estão surfando em cadáveres. Bom, queria fazer uma pergunta para vocês, depois o Matheus pode continuar aportando aí os comentários na tela, mas eu queria fazer uma pergunta a cada um de vocês, referente à questão do transporte público, tá? Aqui em Bragança, eles primeiro fizeram um decreto dizendo que seria obrigatório que todos no transporte público andassem sentados. Porém, isso virou letra morta, só ficou no papel. Desde o primeiro dia, nós tivemos vários relatos em vários sites, no Facebook, em todos os lugares, de que as pessoas, infelizmente, estão sendo obrigadas a andar de pé, muitas vezes se aglomerando no transporte público, justamente para ir trabalhar. E com o relaxamento do isolamento social, isso veio a piorar. Queria saber de vocês, como é que está sido isso? Vocês têm conseguido ter algum relato com relação a isso? Eu sei que tem cidades que são menores, né? Atibaia, eu sei que teve um problema seríssimo no transporte público, não só devido à Covid. Então, queria começar falando com o João. João, como está essa questão em Atibaia? Você tem algumas informações com isso? Olha, Thales, não tenho muitas informações assim, informações muito aprofundadas, né? Ao que você se referiu, né, aos colegas, a quem está assistindo e não sabe, eu acabei de achar a data aqui, 5 de abril, foi aproximadamente a época que já estava o isolamento social, né? E ainda estava aquele momento que o isolamento social estava sendo respeitado. A Soul, né, que é a empresa aqui, simplesmente foi embora. Eles foram embora. Os funcionários foram até a garagem da empresa e estava tudo vazio. E levaram documentos, e levaram... foi noticiado, né, na época. Depois teve gente que mencionou que não, que
que era uma preocupação em relação ao Covid e tal, mas aconteceu isso, né? A empresa, né, que por sinal é ligada a esses coronéis aí que você mencionou, né, de Bragança, né, os CEDID, né, apresenta, né, inúmeras reclamações na cidade, né, é de longa data, antes, né, da empresa Soul, ficou muito tempo em Atibaia, uma outra linha de transporte ligada a um coronel local, né, mas isso é um assunto para uma próxima, né, para não fugir do assunto, né. O transporte público em Atibaia teve esses problemas, além, né, da questão do Covid, a frota diminuiu, o que torna tudo complicado, né, em relação a essa reabertura, essa flexibilização aí que tá ocorrendo, né? Apesar de Atibaia ser uma cidade pequena, o exemplo dela não acaba sendo igual ao que acontece em outros locais, né? Pouco ônibus para pessoas que têm que trabalhar, não tem jeito, né? É aglomeração e coisas do tipo, né? Inclusive, né? Eu posso até comentar tipo um fato pessoal, né? Uma história pessoal. Eu estou em home office, mas eu moro com um sobrinho que ele está trabalhando numa empresa aí local de. Esqueci o termo, tipo ônibus de excursão, essas coisas assim. E quer dizer, trabalha e a gente Fretado. fica. Oi? Ônibus fretado, no caso, né? Ônibus fretado, obrigado, Thales. Não vou citar o nome, né, para não ficar dando merchan para esses caras, mas trabalha lá. E quer dizer, tem que ir, a gente não tem coragem, não tem nem cabeça de falar, não, vai de ônibus, ou melhor, vai a pé. Não, a gente acaba levando, o pai dele, a gente leva para evitar esse tipo de aglomeração, né? Já tem que. E primeiro que ônibus fretado, a meu ver, né, posso estar falando uma grande besteira, não sei se é um serviço tão essencial assim, mas tá funcionando, vai, né, trabalha e tal. Quer dizer, a gente sabe, de novo, não é todo mundo que tem esse privilégio, né, que tem essa questão de poder ir de carro ou conseguir uma carona tal. Quer dizer, isso é muito complicado, né? Ali a quantidade de ônibus, aí a rota de ônibus numa cidade ser baixa e o comércio está funcionando quase que normalmente, né? Dá quase que na mesma, né? O caso de Atibaia, infelizmente Atibaia tem um problema que não é de hoje, não é da época do corona, né? Em relação ao transporte público, eu imagino que tem lugares bem piores, né? Mas Atibaia também tá ruim, né, meu? E torna tudo um pouco mais difícil, né? Não, é isso. Acho que o relato é importante porque quando nós falamos da família Chedid, a família Chedid domina a questão do transporte em várias cidades da região. Aqui em Bragança é a Nossa Senhora de Fátima, que não é da família Chedid, mas também é do Manuel Rodrigues, que detém. São verdadeiros. É um cartel, na verdade, de algumas empresas que detêm o transporte público em todo o estado de São Paulo. E aqui na região, a maior detentora desse monopólio, desse cartel, é a família Chedid que domina. Gabi, você quer falar um pouquinho também? Como que tá, se você tem conseguido acompanhar? Mesmo fora também da questão do Covid, a questão do transporte aí em Serra Negra, como que tá, como que era, e se houve alguma mudança agora com relação ao Covid? Pode começar? Pode. Então, aqui em Serra Negra, aqui os transportes também são da família Chedid, né? Como acho que da região toda. Inclusive, anos atrás, aqui a cidade tinha uma só linha de ônibus, que era do Chedid. Era uma rodoviária antiga, e quando Jesus Chedid foi prefeito daqui de Serra Negra, ele se deu de presente um terreno. E lá ele construiu a nova rodoviária da cidade. Aí as pessoas começaram a dizer que só tinha uma linha de ônibus, isso não podia. O que o esperto fez? Ele abriu um outro CNPJ e colocou uma outra empresa para rodar, mas também que é o nome dele. É dele também. Então, assim,
Aumentou o número de empresas, mas o dono é um só. Mas, enfim, aqui na cidade, antes da Covid, as linhas de ônibus eram sempre mais. Tinham mais linhas. Alto das Palmeiras, São Luís, que são os bairros assim, onde mora a maioria da população, e os outros bairros tinha uma linha menor. Tem bairros mais afastados que só tem ônibus 2 vezes no dia. E assim era. Era até uma crítica assim que eu sempre fiz sobre as linhas de ônibus, né? Ser tão. Eu entendo que eles levam em conta a quantidade de pessoas que tem no bairro e a demanda. Porém, 2 linhas de ônibus para mim, uma 7 horas da manhã, a outra 9 horas da noite, para uma pessoa que mora, sei lá, 20 quilômetros do centro, é uma coisa assim que não deveria existir. E depois que começou o Covid, as linhas de ônibus até para aqui próximo das Palmeiras, que é onde eu moro, e para o São Luís também diminuíram bastante, com o intuito de diminuir o fluxo de pessoas para o centro e também porque não tinha muita demanda. Foram muitos ônibus de bairros afastados que foram cancelados, que não existiam mais. Inclusive, tinha famílias que depois eu também gostaria de entrar para comentar sobre os kits de alimentação, que está sendo um problema muito grave aqui na cidade, e que a gente, inclusive, do pessoal daqui de Serra Negra, a gente entrou com uma mobilização com isso, mas que também essa era a dúvida. Essas mães vão precisar dos kits, vão precisar buscar. Como que elas vão buscar? Se não tem ônibus, a maioria não. Infelizmente, a gente sabe que é de uma classe menos abastada e muitas também não têm um transporte da família e esse era um problema também, né? Mas depois eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Então, quando começou a Covid, os números a quantidade de ônibus diminuiu bastante, mas eles forneceram álcool em gel dentro dos ônibus. Mas agora que voltou as lojas, o que a gente vê? Voltou a linha normal, só que assim, as lojas aqui abrem às 9 da manhã e as lojas fecham às 6. Então, qual que é o problema? Tá tendo muita aglomeração de ônibus, muita aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Por quê? Porque a maioria da população, que nem eu disse no começo, mora no Alto das Palmeiras, São Luís. As linhas de ônibus, quando são perto das 9, que eles têm uma linha que sai daqui, por exemplo, 15 para as 9. Essa linha é lotadérrima. Vai gente em pé no ônibus. Assim, álcool em gel não é a solução. Tem que ter isolamento e tem que ter um distanciamento para essas pessoas não se infectar. Porque elas já estão à disposição dentro das lojas. Elas já estão à disposição dentro do seu ambiente de trabalho. E colocar essas pessoas dentro do ônibus, sentadinho um do lado do outro, é um risco enorme. Enorme, enorme, enorme. E para voltar é a mesma coisa. Para voltar, os ônibus são das 6h15 ou 6h30. São por aí. Como eu não ando muito de transporte público, até por conta do curso que eu faço, esses horários de ônibus são lotados. O que leva também, mais uma vez, as pessoas se aglomerarem. E não só nessas linhas de ônibus, na rodoviária. As rodoviárias, por si só, nesses horários, ficam lotadas. E já estão lotadas nesses horários de mais de fluxos mesmo, né? De término de serviço. E agora, qual que vai ser o problema, né? O problema é porque agora está começando a discutir a volta das aulas. Como que a gente vai colocar essas pessoas? Já tem trabalhador aglomerado e a gente vai colocar alunos no mesmo ônibus. Aí, quando eu andava de transporte público, gente, era um inferno. Não sei se podia falar.
palavrão, mas enfim. O inferno, é gente em pé, é gente sentada, é gente pulando, é um formigueiro. E nessa situação toda que a gente tá, infelizmente, demanda muito mais que isso. A gente precisa ter ônibus que respeite, a gente precisa ter uma logística que vai respeitar esse distanciamento. Não é só questão de álcool em gel. Porque álcool em gel, as pessoas estão indo comprar, estão com medo. Agora, o distanciamento, isso é uma coisa que não cabe só à pessoa. Tem que ter uma fiscalização. Tem que ter alguém que fale assim, olha, a gente vai fazer, vamos colocar mais ônibus, porque a gente não quer aglomerar. O ônibus cabe 80 pessoas, não vai andar com 80 pessoas. Vai andar com 30, com 40. E isso a gente não está vendo. E também isso a gente vê como um descaso, porque assim, os lojistas pressionaram para abrir, mas os lojistas vão ir trabalhar de carro. Os lojistas não vão trabalhar de ônibus, os donos das lojas. Quem vai trabalhar de ônibus vai ser os funcionários, a grande maioria. E, mais uma vez, a classe trabalhadora vai ser prejudicada por falta de políticas públicas no meio disso. Não sei. Eu acho que é isso. Assim, eu não tenho muito contato mais com transporte público daqui da cidade, mas eu acho que também era uma crítica que eu queria fazer, que eu tenha muito tempo com o transporte daqui. Então, legal, Gabi, as suas informações são importantes. Depois é interessante que você fale um pouco aí sobre essa ação do pessoal Serra Negra, referente aí a essa questão dos kits, né? E acho que com relação ao transporte escolar, aqui não é a reunião ministerial do governo Bolsonaro, mas às vezes pode escapar um palavrãozinho, tá? Porque eu acho que, na verdade, o transporte escolar era uma merda, né? Então, não tem problema, às vezes um palavrãozinho escapa, não chega aos pés da reunião ministerial do governo Bolsonaro, mas um palavrãozinho às vezes acontece, né? Ricardo, e a questão em Itatiba, você mais ou menos tem uma ideia? Como estava antes, agora, a questão do transporte público por aí? O transporte público aqui nunca foi muito bom. A parte de dentro do município também tem diversos bairros que tem 2 por 2, 3 por dia, ou a cada 4 horas, em lugares que tem um pouco melhores. E interurbanos também, daí sim é da família de Chedid, e daí tem linha para 5 ou 6 cidades, a cada. Tem mais. Para Jundiaí e Campinas tem a cada 1 hora, para São Paulo tem uns 3, 4 por dia, se tiver. O resto também tem uns 4. Daí aqui eu fui pesquisar, teve 2 medidas em relação ao transporte público. A primeira foi a proibição de entrada de gente que tivesse temperatura corporal acima de 37,8 e tem que estar usando os EPIs, etc. E a outra foi suspender a gratuidade do transporte público para portadores de deficiência e idosos. Foram essas as 2 medidas. E é interessante falar sobre a volta das aulas também, porque, bem ou mal, é o que segura o pouco de quarentena que nós temos. Porque você ainda tem a desculpa de pessoas que trabalham, que ainda estão fazendo home office. Não, tem que cuidar dos filhos, não tem onde os filhos ficarem, esse tipo de coisa. Com a volta das escolas, você perde isso. Então, daí vai começar também a ter mais pressão para a volta do trabalho no local. E também, além do transporte público, vai lotar ainda mais com dezenas de crianças. Eu não sei como foi aí. Aqui anteciparam as férias do meio do ano e, por enquanto, eu não tenho notícias, também porque eu não pesquisei, sobre as voltas às aulas. Aparentemente vai ter aula de sábado, um negócio assim. Não sei como tá por aí. Não, é isso, Ricardo. Aqui em Bragança mesmo também, assim como em Itatiba, também transferiram, né, as férias. Inclusive isso depois numa das lives que nós fizemos com alguns professores, o Fred Zenorini, outros professores participaram, foi uma crítica, inclusive do ponto de vista de que, vamos combinar que quarentena não é férias, né?
Então, o correto seria a suspensão do calendário escolar até o momento em que se tivesse plena segurança, com as próprias limitações aí do EAD, o Fred Zenorini, o Adalberto Alessandro participaram dessa live e nos pontuaram, né, todos os problemas com relação a isso. E as notícias que se tem agora é de que as aulas provavelmente voltem em agosto. Eu até falei que a empresa em Bragança era do Manuel Rodrigues, na verdade ela é do Belarmino, que domina também o transporte público em Campinas, enfim. São verdadeiros cartéis do transporte aí, e com a Covid eu acho que escancara muito essa ideia dos lucros acima da vida, porque ainda que o comércio coloque todas essas questões aí de proteção, álcool em gel e etc., as pessoas, os próprios lojistas, os comerciários, pegam os ônibus para irem até essas lojas. Então, o risco de contaminação é muito grande. Bom, a gente está atingindo o nosso tempo, então antes de passar aí para as considerações finais, agradecer algumas pessoas aqui que estão nos dando audiência, a Marta Elizabeth Silva, o Silvio Augusto Kinclefurs, o Cássio Escabora fala aqui, né, que em Pedreira o prefeito é amigo do Edmir Chedi e faz a movimentação até Campinas mesmo, né, e o transporte também o Vladimir Afonso Júnior, o Xixa Blues, coloca que Pinhalzinho, por exemplo, não tem transporte público, e a Luísa de Oliveira, a Ana Lu, coloca, né, que a Gabi lembrou muito bem, né, que os lojistas trabalham de ônibus, já os trabalhadores do comércio vão trabalhar, aliás, os lojistas trabalham de ônibus, já os trabalhadores do comércio vão trabalhar de ônibus onde está a aglomeração. Acho que ela quis dizer que muitas vezes os donos da loja vão de carro, mas os funcionários vão de ônibus. Bom, a gente está aqui atingindo o nosso tempo, então eu queria pedir as considerações finais aí de cada convidado, e aí que vocês fiquem à vontade também, não só para falar da Covid, mas como eu disse no início aqui, hoje foi um dia muito importante, né? Me arrisco a dizer que histórico, porque nós tivemos aí uma resposta contundente às últimas semanas aí de atos e mais atos do bolsonarismo. Então nós tivemos aí hoje, na semana passada nós tivemos, e hoje mais do que nunca uma resposta. Então, se vocês quiserem estar falando também sobre isso, junto com as considerações finais, fiquem à vontade. Começar pelo João. João, muito obrigado pela sua participação, que seja a primeira de muitas que você participe aí conosco, João. Ô, Thales, muito obrigado, eu agradeço aí o convite, né, meu? Acompanho aí algumas lives, né, assim, a parte, né, desse isolamento social, a parte interessante é que com essas lives, né, a gente tá dando para ver muita gente falando muita coisa interessante. A gente vê muita besteira também, mas isso aí a gente vê até quando não tem isolamento social, né? Mas muita coisa interessante, muita gente que falando das coisas assim com propriedade, isso tem sido muito, muito bacana, né, meu? Eu acompanhei algumas lives aí do pessoal aí de Bragança, meu, parabéns aí pela iniciativa, né, meu? Obrigado pelo convite, a Maria Gabriela, o Ricardo, né, obrigado também, né, meu, pela troca aí de informações, né, meu, sempre aprendendo aí, e vamos aí por partes. Primeiro que só uma notícia rapidinho que eu acabei de ver aqui, meu, que vai, né, como esses tempos, né, têm sido complexos e difíceis, eu acho, né, sobretudo por conta da incerteza que a gente tem em relação a tudo, né, enquanto antes, né, antes do Covid, a gente já acordava todo dia na incerteza de se de manhã ia ter o golpe de Estado, ou se já deram um golpe, a gente não percebeu, ou se percebeu já, né? E chegava até o fim do dia, não deram, ou já deram. Quer dizer, a incerteza, como o Covid, esse período de incerteza, parece que caminha muito maior, com muito mais força, né? O Ricardo comentou das escolas, né? Da abertura ou não das escolas, eu sou professor da rede estadual, né? Foi lá que conheci o Thales, inclusive, acho que eu já comentei. Quer dizer, teve esse momento, não, vai abrir daqui a tal dia, não, vai abrir em agosto. Não se sabe, não.
O plano, por enquanto, é abrir em agosto. Há uma ideia de abrir em agosto, mas de maneira gradual, de rodízio, né, meu? Mas é aquela coisa, não sabemos. Eu acho que a época que a gente vive é uma época de incerteza muito grande, né? Muito gritante, né? Por dia aumenta a lista das incertezas, né? Acabei de ver aqui no jornal, aqui no online, né? Desculpa, tem a ver com o assunto, né? Carlos Wizard, né? O cara lá desiste de assumir a secretaria do Ministério da Saúde. Quer dizer, mais uma incerteza, meu. A gente parece que nem dá tempo, assim, quando a gente começa a pensar em alguma mobilização, alguma coisa, vem a incerteza e joga a gente para lá, como diz, né, o som do Chico Buarque, né? Além do mais, né, você falou também das manifestações de hoje, né, antifascismo, antirracismo, realmente um dia histórico, né, até ficou, de novo, essa incerteza, né, a gente viu argumentos interessantes para ir nas manifestações, para não ir nas manifestações, e percebemos que a única conclusão que boa ir ou não ir, o importante é ser contra o atual desgoverno, né? E isso acho que todo mundo fecha, ou a maioria dos brasileiros, né, já tá fechando. Ainda os motivos ainda estão muito obscuros na cabeça de várias pessoas, né? Eu enxergo eu, né? Mas a gente tá fechando. Hoje foi um dia histórico, né? Mostrou isso muito bem, né? Agora, né, com esses tempos, a grande imprensa que percebeu que o Bolsonaro não vende mais nada, né? O Paulo Guedes, que infelizmente continua vendendo, mas por isso que ela começa a se desassociar, até tá pondo, né? Não tá até se propondo a comparar manifestação contra, manifestação a favor. Quer dizer, né, meu? E isso foi uma boa para, de certa maneira, de certo ponto de vista, foi bom aí para a gente ter a dimensão de como estão as coisas, né? Assim, por mais difícil que esteja, né? Não é só a gente que tá, né, meu, todo dia indo dormir, acordando com várias incertezas em relação à política, saúde, né, educação, e tá todo mundo, meu, cansado. Não quero parecer com a reunião lá ministerial, né, mas tá todo mundo puto já, né, já, meu, sem aguentar, né? E é bom que espaços como esse a gente vê, a gente transmite as mensagens de que não é só uma pessoa, não são só duas, é um país inteiro, né? E um espaço como esse é bom para a gente colocar essas questões. Acho que eu viajei, né, meu? Fui longe, falei várias coisas, mas a ideia central é essa: agradecer a todos o convite e estamos aí para participar mais, certo? João, muito obrigado. Nós fomos realmente colegas em Atibaia, né? No período que eu ministrei aulas no governo do estado, em Atibaia. Muita saudade desse período, né? Apesar de toda a precarização que é o governo do estado, a educação no estado de São Paulo, é um período inesquecível até diante dos colegas, enfim. Que bom que a gente invariavelmente se encontra aí nas mobilizações, nas lutas, então mais uma vez agradeço por você ter aceitado o nosso convite de estar participando hoje da nossa live, que é também, além de uma mobilização, do ponto de vista de mobilizar as organizações políticas, os movimentos sociais, é também um serviço de apoio, né, de prestação de serviço, uma vez que a gente falou tanto da família Chedid, ela também controla boa parte da mídia aqui da cidade, então essa abordagem mais crítica são poucos, existem, evidentemente, mas são poucos os órgãos de comunicação que o fazem. Nós sabemos que existem, mas infelizmente a maioria tem um comprometimento aí com o Chedid. A Maria Gabriela, queria agradecer também pela participação. Você tem nos ajudado muito também aí no último período, né? Então, muito obrigado aí pela sua participação. E fica à vontade, se você quiser falar também um pouco das questões dos kits, também o que você achou das manifestações, enfim. Fique à vontade aí para suas considerações finais e, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço, Thales, pelo convite. E também gostaria de pedir desculpa pela travada que eu dei no começo, porque, olha, vergonha, acho que deu um alô. Bom, eu vou passar rapidinho as questões do kit, porque foi assim. A prefeitura a prefeitura recebe uma verba que são para alimentação das crianças das redes municipais e da rede estadual. Mas chegou em tempos de pandemia, essa verba não foi passada para as crianças. O que a prefeitura fez? Ela escolheu a dedo 300 famílias, não escolheu a dedo assim e entregou cestas básicas. Mas a questão tinha diretoras que quando iam entregar essas cestas, elas chegavam para as mães e falavam, viu, não conta, porque isso não é para todo mundo. Isso é um direito, e a gente sabe que essa verba que chega tem um valor por cada aluno e por cada criança. E esse valor, eles não deram satisfação para as mães das crianças das escolas. E também, quando teve uma mobilização muito forte, eles disseram que as mães que fossem que tivessem interesse de receber essas cestas para procurar a diretoria das escolas, que seriam repassadas por uma assistente social, e que posteriormente iam ser entregados esses kits para todas as crianças. Pois bem, foi marcado, as mães que gostariam de receber esse kit, foi marcado e foi passado pelo assistente social. Chegando lá, eles fazem um monte de perguntas, que assim, chegam a ser até constrangedoras, para chegar no final e falar que a pessoa não merece o kit de alimentação. Por quê? Porque a pessoa tem casa própria, a pessoa tem acima de 2 salários mínimos. E só que, mais uma vez, o que eles não estão levando em consideração é que, em tempos de pandemia, tem muito lojista. E mesmo que a pessoa, as famílias, até mesmo que têm casa própria, eles têm casa, mas às vezes a geladeira está vazia. Eles não estão trabalhando, eles não têm renda para comprar essa alimentação, então passando sim por dificuldades. É totalmente plausível isso, que a pessoa tem a casa e não tem alimentação dentro da geladeira. E tá nesse furdunço, e tanto que no meio dessa movimentação tentou entrar um carinha aqui de Serra Negra, que é totalmente de extrema direita, mas foi o que a gente estava colocando em pauta, que isso é uma movimentação popular das mães, não uma movimentação de partido político. Porque assim, a gente do pessoal deu entrada no Ministério Público e foi denunciado. Porém, o que a gente queria levar? Não colocar isso só como uma pauta política. A gente gostaria de levar a força das mães para essa causa. E assim tá. A gente agora, a prefeitura não está obedecendo um acordo que foi feito, e agora a gente está passando para uma outra pauta, para a gente conversar com os deputados. A gente está pedindo ajuda até para a Mônica, para o Carlos Gianazzi, para ver o que ele poderia tá fazendo. E ainda está em andamento isso, né? Mas, assim, agora falando dos atos que teve hoje. Assim, para falar a verdade, eu não tenho uma opinião totalmente formada, porque eu respeito muito, muito, muito as pessoas que foram, e respeito muito, muito, muito as pessoas que ficaram em casa e decidiram não ir. Porque são pessoas de risco, eu tenho familiares que são pessoas de risco, mas o que importa, mas o que eu quero ressaltar é que essa movimentação é muito importante, porque não tem força maior do que o povo na rua. O povo na rua mostra força. Por mais que a gente estava tendo essa mobilização de panelaço, tanto nas capitais como em outras cidades, não é a mesma coisa de ter o povo na rua. O povo na rua mostra a força da massa popular, e que infelizmente a gente não consegue fazer isso no meio online e nem dentro das casas. Eu também gostaria de frisar muito, aqui vai mais sei lá, para todas as pessoas. Porque assim, essas pessoas que estão indo também nos atos, estão correndo sério risco também de se contaminar.
com o vírus, porque a gente sabe que o índice de disseminação do Covid é muito alto. É uma para 5 pessoas, até para 5 pessoas, e o contágio é numa escala exponencial. O que eu gostaria muito de frisar, que eu tenho visto muito isso aqui, é que se alguém tiver sintomas, ou até mesmo ser confirmado, chegar para as pessoas que tiveram contato e falar, olha, eu fui confirmado, ou eu estou suspeita, fique atento, não sai de casa, porque isso é muito grave. E o que a gente tem percebido é que as pessoas estão tendo vergonha de contrair o vírus. Gente, a gente está... todo mundo não está imune a isso, porque é um vírus que ninguém esperava, e é um vírus que chegou mesmo para mostrar ainda mais as mazelas da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil. E tá todo mundo tem a possibilidade, que é grande, de contrair o vírus, a não ser se fazer um isolamento social. E então o que eu gostaria muito também de reforçar é que, assim, as pessoas que têm sintomas, as pessoas que foram até mesmo confirmadas, porque a gente não tem testes, né, disponível. A gente está tendo um caso de subnotificação agora oficializado, né, porque o governo federal está fazendo isso de maneira escancarada, e não se importa nem de esconder isso. Então, é que a gente precisa também de uma força, ou de ter uma empatia mesmo com todas as pessoas. Porque todo mundo está sujeito a isso, e não precisa ter vergonha. Porque eu posso contrair, todo mundo pode contrair, entendeu? E é isso. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Não sei. E agradecer de novo o pessoal do PSOL de Bragança pelo convite. E é isso. Gabi, muito obrigado pela sua participação. Não precisa ter vergonha, você foi muito bem, tá? A gente tinha certeza disso, inclusive, mas não precisa ter vergonha, vai ser sempre bem-vinda aí nas lives do pessoal. Nós vamos te chamar mais vezes até que você perca a vergonha de vez, tá? Então, seja sempre bem-vinda às lives. E o que você colocou é importante, acho que o João também colocou, com relação às manifestações. Eu acho que é preciso prudência, né? Muitos argumentos plausíveis também, principalmente referentes à questão do Covid, né? Então, é evidente que as pessoas que são do grupo de risco, que moram ou têm um contato permanente com outras pessoas do grupo de risco, não devem ir à manifestação. Acho que cabe aos movimentos sociais, na manifestação, tentar garantir o máximo de segurança possível, com máscaras, com álcool em gel, enfim, todas essas medidas que são importantes e ao mesmo tempo garantir aí uma resposta contundente aí ao governo Bolsonaro. Mas como o João falou, acho que o mais importante é unificar todos esses setores para tirar o Bolsonaro quanto antes. Não dá, tá mais do que provado aí que nós precisamos tirar ele para fora assim que for possível. Se puder ainda hoje, antes da meia-noite, tá valendo. E aí vai dar no plantão da Globo, inclusive, que a nossa esperança, cada vez que vem o plantão da Globo, é de que ele tenha saído. São as duas esperanças nossas. Que tenha saído ou que a Globo, no seu plantão, anuncie o próprio fim dela, que a gente também não é a favor da Globo também. Mas, Ricardo, oi. Ô, Thales. Oi, João, só um adendo, né, o que você falou. Desculpa, Ricardo, eu te cortei aqui só um minuto, né? O que você falou do Bolsonaro, né? Muita gente está vendo internacionalmente a postura dele em relação ao Covid é passiva de crime contra a humanidade, né? É um genocídio mesmo, né? Isso tem que ser muito levado em conta, né? Para as comunidades internacionais, inclusive, né? Eu esqueci de falar isso, muito importante. Inclusive, eu queria prestar minha solidariedade aos docentes, aos colegas professores de história, porque daqui a 10 anos, e depois mais ainda, vai ter muito trabalho para explicar para as futuras gerações como que um sujeito como Bolsonaro, um verdadeiro genocida, é presidente do Brasil, né? Então, o João é professor de filosofia e sociologia, né, João?
Filosofia. Vai ter que ter muita análise filosófica e sociológica nas futuras gerações para a gente conseguir explicar como que um sujeito de quinta categoria, como Bolsonaro, consegue ser presidente da República, né? Talvez só ao longo aí do futuro que a gente vai conseguir ter uma resposta plausível com relação a isso, né? Ricardo, queria que você também desse suas considerações finais, também agradecer, nós já nos conhecemos há muitos anos aí, e é um prazer que você tenha aceitado participar aí da live do pessoal Bragança, e fique à vontade aí para suas considerações finais. Prazer é meu de ter participado. Foi mal estar olhando para cá direto, é porque o computador está aqui, daí para ver os dados, estou olhando para cá e eu estou um pouco nervoso também, daí eu falo rápido e falo um pouco mais curtas do que o restante. Uma coisa que é importante destacar é a falta de notificação no Brasil. Você tem no restante do mundo onde está fazendo a abertura, então na Alemanha, em Portugal, em alguns lugares da Espanha, você está testando as pessoas sem parar. Aqui no Brasil, a gente basicamente não faz teste, daí você vê o número de óbitos que tem geralmente nesse período. E o número de óbitos desse ano é algo 10 vezes maior em alguns lugares. O número de casos de problemas pulmonares, de mortes, passa de 25 mil e 25 mil a mais do que o normal nessa época, que não é notificado como Covid, que provavelmente são, se não os 25 mil, uma boa parte é. E sobre os protestos, quem foi, eu não fui, fala que quem está indo são as pessoas que não conseguem, durante a semana, ficar isolada, fazendo a quarentena, porque tem que ir trabalhar. Então, as pessoas que estão lá já não estão fazendo parte da quarentena, em grande parte. Obviamente, tem as pessoas que estão indo lá a mais. Então, eu sou a favor a esses protestos com as medidas de segurança, obviamente para que não haja contaminação em massa. Só lembrando também que o governo tirou do ar as informações retroativas do coronavírus. Então, eles colocaram no ar agora, no site do Ministério da Saúde, só o de ontem. Eles tiraram do anterior, e daí estava vendo aqui no Facebook que lembrou da ditadura de 71, que eles esconderam o caso de meningite, que daí durou anos, e é capaz de acontecer algo similar aqui, porque o governo não toma atitude nenhuma. E casos parecidos assim tem na Bielorrússia, na Suécia, aconteceu também do governo não dar tanta bola, e são os piores lugares do mundo hoje. E o Brasil hoje é utilizado como lugar de insucesso, porque bem uma Bielorrússia, Suécia tem população pequena, e a Suécia a população percebeu que quando o governo não fez nada, começaram a agir. Eles têm condições de ficar na sua casa tranquilo, é um país rico. Aqui, isso não é possível. E aí teve a fala do Trump lá falando que se tivesse que nem no Brasil, lá teria morrido 2,5 milhões. Foi engraçado que ele não usou Coreia do Norte, Cuba, Venezuela para falar coisa ruim. Coisa ruim no mundo hoje é o Brasil. Parabéns. Você imagina se eles tivessem, se esse negócio de esconder os números fosse do Ministério da Saúde de Cuba, né? Com certeza nós teríamos aí uma horda de bolsonaristas, a começar pelo senhor Coronel Américo, que é um provocador, na minha opinião, e é importante deixar isso claro, que foi provocar os atos na semana passada. Ele, com certeza, hoje estaria fazendo textos e mais textos sobre essa questão. Então, que fique claro, porque o Coronel Américo, ele é daqui de Bragança, não sei se os convidados, quem está nos assistindo, não sabem, e para nós do pessoal, nós somos categóricos em dizer que o Coronel Américo hoje é o que representa ele, junto com seus aliados, o Basílio Zequim, etc., é o que representa hoje o que existe de pior na política da cidade. Nós não defendemos o governo Chedi, nós falamos bastante do Chedi. Historicamente, o pessoal, mesmo antes,
com a frente de esquerda, sempre nos opusemos ao Chedi. Mas nós não temos dúvida nenhuma. Hoje, o polo mais avançado do fascismo aqui em Bragança é com o Basílio Zequim e esse coronel Américo, que é um provocador de péssima qualidade. Bom, gente, então abri a tela um pouco aí, Matheus, para a gente agradecer aos nossos participantes. Então, eu queria agradecer vocês aí, o João, o Ricardo, a Maria Gabriela. Obrigado aí pela presença de vocês. E a gente não pode, normalmente a gente sempre ao final da live, né? A gente dá aqueles recados de sempre, né? Que é o Fora Bolsonaro, o Fique em Casa, né? Mas hoje eu não podia, é difícil fazer isso, mas eu não podia hoje deixar de é difícil, terminar a live sem falar do garoto Miguel, né? Eu acho que qualquer ser humano que tem o mínimo de compaixão se sentiu completamente impotente diante do que aconteceu essa semana, né? Eu acho que a gente vê a questão da Covid, a gente vê a questão do... Desculpa. A gente vê a questão do coronavírus, vê a questão aí do fascismo, mas eu acho que a principal doença é o capitalismo. O Miguel, infelizmente, ele foi vítima desse sistema podre que faz com que a vida dos negros e dos pobres possam valer menos do que de uma primeira-dama de uma cidade. Então, a nossa live hoje, em nome do pessoal Bragança, eu tenho certeza que em nome de todos os convidados, é em homenagem ao Miguel. Então, Miguel, presente, hoje e sempre, certo? Então, queria agradecer vocês aí pela live, pedir desculpa agora no final, mas esses dias, cada vez que eu lembro dessa história, meu olho aqui enche de lágrima e eu nunca vou conseguir perder a minha capacidade de se indignar e de se emocionar quando a gente vê situações como essa, né? Ainda bem que nós temos, a maioria das pessoas também é assim, né? Então, mais uma vez, agradecer os nossos convidados, agradecer ao Matheus também, que ficou na parte técnica aí mais uma vez, agradecer a militância do pessoal Bragança, e é isso. Então, você que está nos assistindo, muito obrigado. Semana que vem nós estamos de volta. Tá bom, gente? Muito obrigado, fique em casa. Fora Bolsonaro!